Oi, pessoal. Eu sou Isabel Cristina, do Questões da Ordem Concursos. Estou aqui para ajudá-los agora, neste momento, a tirar algumas dúvidas. Por quê? Eu tenho recebido algumas perguntas no meu Instagram a respeito do exame da ordem. Então, para que vocês saiam, vocês vão para a prova mais preparados e com menos dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Hoje nós vamos falar, então, sobre o exame da ordem, como é que é feito, por que fazê-lo, e após fazê-lo, quais são os procedimentos, quando aprovados, o que o candidato terá que fazer, ok? Então, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, conversar, bater um papo, estou lá no Instagram, @Isabel Cristina Cortes, e no Questões da Ordem Concurso, ok? A primeira pergunta que me chegou foi a seguinte: por que eu tenho que fazer o exame da ordem? Olha, não é que você seja obrigado. Você só fará o exame da ordem se você tiver o interesse ou pretender advogar, pois ele é obrigatório caso que você queira se inscrever no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, caso você queira se inscrever na OAB. Então, um dos requisitos para que você consiga a sua inscrição é que você tenha sido aprovado no exame da ordem. Outra pergunta que me chegou aqui é o seguinte: a partir de qual período se pode prestar o exame? De acordo com o Estatuto da OAB, com a OAB, o que ele indica? Que todos os estudantes matriculados a partir do 9º período ou 4º ano do curso e os bacharéis de direito podem fazer a prova. Agora, eu tenho alunos que já no 3º, 4º período, eles já iniciam esse interesse em fazer o exame. É recomendado? No caso deles, eles querem fazer para tirar alguma dúvida, ter mais certeza quando for fazer realmente o exame definitivo. A gente sabe que durante a faculdade, alguns professores se valem dessas questões para colocar em suas avaliações. E aí, quando chega aquela hora, o aluno fica perdido, porque às vezes dentro da disciplina é cobrado de uma forma e na hora da prova a questão se apresenta de outra. Então, ele se sente inseguro quando o professor faz isso. Para que ele não caia nessa dificuldade em resolver a própria prova da ordem, o que acontece? Eles vão testando. Você pode encontrar com colegas que estão lá nas séries iniciais para saber como é o exame. Isso aí é regra? Não, depende. É quem quiser fazer. Mas, mais uma vez, reforçando, a OAB considera que a partir do 9º período, o aluno ele já tenha mais maturidade, até para, se caso passar na segunda etapa, ele consiga elaborar uma peça, que ele consiga responder as questões, que são questões discursivas, com mais embasamento. Então, o ideal é que seja ou bacharel ou que esteja já nos anos finais da faculdade, ok? E como é que é esse exame? O exame é composto de 2 etapas, ou seja, 2 fases. A primeira fase, ela consta com questões objetivas, ou seja, no formato múltipla escolha. A segunda fase já tem 2 blocos, sendo o primeiro bloco composto com questões discursivas, são 4, porém com subquestões A e B. Então, no total, são 8 questões discursivas. Além dessas questões discursivas, no segundo bloco, nós temos a elaboração de uma peça prático-profissional. Na segunda fase, vocês podem consultar a lei, então a gente chama de lei seca. Tanto o vade-mecum, sem marcação, sem nada, questão mesmo, aquele que você compra na livraria e leva para fazer o exame. Só isso, vocês não podem ter nenhum código com comentários, nada disso. Tem que ser a lei seca em si. Além do vade-mecum, vocês podem também carregar o código da área que você escolheu para fazer a segunda fase. Porque no ato da inscrição
você tem essa opção, dentro das 7 áreas, escolher uma que você fará a segunda fase. O exame, ele é realizado durante 5 horas, geralmente no período da tarde. A banca que fará o exame, a Fundação Getúlio Vargas. Então, ela escolhe sempre após as 13 horas, né, a aplicação deste exame. O caderno de provas, tanto da primeira etapa quanto na segunda, é categorizado por cores. E a gente tem 4 cores: o caderno amarelo, o azul, o branco e o verde. E é muito interessante, porque na hora de você conferir o gabarito, alguns alunos se confundem. Por exemplo, ele fez o caderno azul, mas como o gabarito vem sempre a cor branca primeiro, aí ele faz a conferência no caderno como se fosse o caderno branco. Aí ele fala, eu errei muito, eu errei, eu não passei, ou então ele não se atenta a isso, ele fala assim, não, fui aprovado. Porém, a falta de atenção pode gerar essa confusão. Então, até na hora do gabarito, você tem que ter atenção para a conferência, ok? E o exame, ele é pago? Sim. Pessoal, ele é pago. Eu estou falando hoje, em 2022, neste exato momento, o exame passou para R$ 295. Vocês pagam pelas 2 etapas, ou seja, as 2 fases, primeira e segunda, né? Este valor, R$ 295. Se você, claro que você passará na primeira fase, automaticamente você já está inscrito na segunda fase. Então, você não tem que fazer nenhum pagamento. Agora, vamos supor que na segunda fase vocês tenham ficado por poucos pontos, ou seja, com uma pontuação que ainda não garantiu a sua aprovação. Aí, o que a FGV e a OAB têm feito ultimamente nos últimos exames? Possibilitou aos candidatos a repescagem. No caso da repescagem, você também paga, só que a taxa ela é menor, porque envolve só a última etapa. Então, a primeira fase você paga junto com a segunda, na repescagem você só paga a segunda fase, tá? De quanto em quanto tempo eu posso fazer o exame? O exame é realizado 3 vezes ao ano. Portanto, não há limite. Vocês podem prestá-lo quantas vezes quiserem. Como eu já disse, eu tenho alunos que começou a fazê-lo já no terceiro, no 4º período, para fazer testagem. Neste caso, não tem nenhum impeditivo. Porém, o ideal, como a OAB recomenda, que seja feito a partir do 9º período. E aí, se você quiser testar também, fazer várias vezes, fica ok. Mas se você passar de primeira, passou, conseguiu a sua aprovação, você jamais precisará fazer outro. Eu fiz no 4º, passei lá no 4º período, olha que bênção. Aí, você vai ter que fazer outro quando você se formar? Não. Uma vez aprovado, como eu sempre digo, para sempre aprovado. Então, vocês vão fazer apenas um exame no decorrer da sua carreira, se por um acaso você for aprovado no primeiro exame. Quais são as disciplinas? O exame, né, na primeira fase, ele tem 80 questões distribuídas em 17 disciplinas, ou 17 áreas do direito. Quais são elas? Nós temos ética profissional, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, filosofia do direito, direito empresarial, direito ambiental, o ECA. Mas o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito processual civil, direito processual penal, direito penal, direito do consumidor, direito civil, direito tributário e direito internacional. Porém, agora, em 2022, foi aprovado que nos próximos exames poderão acrescentar mais 3 áreas do direito. Nós temos a mais
o previdenciário, o direito financeiro e o direito eleitoral. A quantidade de questões parece que não será alterada, continuarão com 80. Agora, tem aluno que virou para mim e falou assim, mas eu não vi todas as áreas do direito, eu não estudei todas as disciplinas. Na faculdade, a grade não apresenta, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o direito eleitoral ou direito financeiro, que é uma área que vai dar muito pano para a manga, porque o terror do direito é a questão de números, né? Então, isso não vai ser impedimento para que você faça a prova. Por quê? Nós temos 80 questões. Se tem 17 áreas, você tem chances em todas elas de você conseguir resultados para a sua aprovação. Então, nada de ficar com temor. Tem aluno que, mesmo não tendo visto o ECA, ou até a questão de direito eleitoral, que é matéria sempre optativa na faculdade, ele consiga, querendo ou não, a sua aprovação fazendo. Por quê? Direito do consumidor, por exemplo. Direito do consumidor, às vezes, é o dia a dia, o cotidiano de vocês, a aplicação. Então, vocês conseguem, através do caso narrado na questão, tirar a sua resposta, a resposta correta. Direito ambiental, a mesma coisa, tá bom? Direito constitucional, sim, também. Lembrando que a grade da faculdade, ela vai ser diferente uma da outra. Porém, a OAB e a FGV, ela elenca aquilo que é fundamental, ou seja, são os casos, a cobrança diária na justiça, que elenca essas questões, essas disciplinas, para que seja trazida para o exame da ordem, ok? Agora, é bom lembrar o seguinte, que vocês estão vendo aí que cada disciplina ou cada área do direito tem questões, uma quantidade de questões. Em ética profissional, por exemplo, nós temos 8. Em ECA, 2 questões. Processual penal, 6. Então, cada disciplina ela tem uma quantidade de questões. E para passar, você precisa acertar pelo menos 50% dessas. E já na segunda fase, na hora que você for lá se inscrever, a FGV e a OAB, ela dispõe para você 7 áreas do direito. E quais são essas 7 áreas do direito? Direito penal, direito civil, direito tributário, direito constitucional, direito do trabalho, direito administrativo e direito empresarial. Você optando, você saberá que você fará a segunda fase nesta área. Depois que você passou na primeira fase, você quer mudar, e você quer fazer outra área, pensou melhor. Não tem jeito, você terá que fazer naquilo que você optou no ato da sua inscrição. Como eu já disse, a segunda fase é composta em 2 blocos, né? O primeiro bloco com questões discursivas, 4 questões divididas em A e B, total de 8, e já o segundo bloco com a peça prática processual, e você vai trabalhar nas 120 linhas dispostas no caderno. Os cadernos, você vai ter o caderno oficial, que você vai entregar para o examinador no final do exame, né, que dura 5 horas, porém, vocês têm também a possibilidade do caderno de rascunho. Então, vocês recebem o caderno de rascunho junto com o caderno oficial. Ao término do período, ou seja, 5 horas, vocês têm que entregar o oficial. No caderno oficial, vocês têm que redigir tanto a peça quanto as questões discursivas a caneta. Esta cor da caneta pode ser azul ou preta. Nas questões discursivas, vocês têm 30 linhas para cada questão e, mais uma vez, toda ela a caneta. Vocês têm que entregar o caderno oficial, tudo a caneta, azul ou preta. Qual é a disciplina mais importante do exame ou a que tem mais pontuação?
Na primeira fase, não existe pontuação, não existe classificação. Por quê? Porque vocês têm, dentro das 80 questões, acertar 50%. E aí, vocês têm que saber o seguinte, que como vocês viram, que as disciplinas tem umas que têm mais questões, tem outras que têm menos. O que chama mais atenção é ética profissional. Ela consta com 8 questões no exame. Então, 8 questões, se nós temos 80, ela corresponde a 10% do exame. Então, se você gabaritar a ética, você já garante 10%. Mas se você fizer um outro cálculo, uma outra análise, você vai ver o seguinte: se você precisa das 80, entre as 80, 40 para passar, ou seja, 50%, se você gabaritar a ética, acertar as 8 questões, na verdade, você já fez 20% da prova. Então, você fez 20% em 40 questões. É certeza que você vai passar, ok? Claro que tem aluno que vai falar assim, mas então não vou garantir nada, não quero estudar nem direitos humanos, porque eu não gosto, não quero saber de filosofia do direito. Direito ambiental, muito difícil. Direito internacional, nossa senhora, eu quero passar longe. Agora, é bom lembrar o seguinte, dessas áreas aí, cada área tem 2 questões. Se eu somar 5 áreas do direito, nós temos 10. 10 questões dentro de 80 é mais do que 10%. Então, elas são fundamentais para a sua aprovação. Resolver questões, gente, ajuda muito, porque te deixa mais seguro, e principalmente tendo o olhar de que o examinador, o elaborador daquela prova está procurando. Então, se você faz, se você treina, é garantia para que você passe, tá bom? E cada área, cada matéria, cada disciplina é importante para que você consiga o equilíbrio para pontuar, para que você faça a diferença na hora da pontuação. Se você conseguiu 40, é glória, é sucesso, é segunda fase. Quantos pontos tenho que fazer para ser aprovado no exame? Tem classificação? Como eu falei, não tem classificação. Primeira fase, você tem que garantir os seus 50%, ótimo, automaticamente segunda fase. Já na segunda fase, nós temos a questão de pontuação. Tem 10 pontos distribuídos na prova. E aí, nesses 10 pontos, nós temos 5 para as questões discursivas e 5 para a peça prático-profissional. Porém, na hora de passar, para você ser aprovado, você tem que obter 60%. Ou seja, você tem que conseguir 6 pontos. E é muito interessante, porque tem aluno que fica por poucos pontos, 5,9, fica lá. Mas como é que um aluno consegue 5,9? Porque às vezes esqueceu de assinar, de colocar lá na peça prático profissional a assinatura, a data, o endereçamento correto. Então, pode ocorrer isso. Claro que não vai ser o caso de vocês, porque se vocês estão treinando sempre resolução de questões, elaboração de peças, a garantia é certa na sua aprovação. Então, a primeira fase, você tem que conseguir os 40 acertos, a segunda fase, você tem que conseguir 60%, ou seja, 6 pontos. É com tranquilidade que você vai conseguir a sua aprovação. Como eu tinha falado com vocês, falei anteriormente, que tem aluno que fica com 5,9, 5,4, 5,95, reprova por 0,05 décimos, 5 centésimos, não importa, gente. A FGV, ela certamente ela segura sim o aluno, neste caso, o candidato. E aí, como é que ela tem feito ultimamente nos últimos exames? Ela deu a possibilidade de você conseguir a repescagem. A repescagem, o que é? É a segunda chance, ou seja, uma possibilidade que é dada ao candidato na segunda fase, para que ele não tenha que fazer a primeira novamente, para que ele gaste toda a sua energia estudando apenas para a segunda fase. Então, o que você vai fazer? Você vai se inscrever de novo na repescagem, caso queira.
Eu não quero fazer repescagem. Se você não quiser fazer repescagem, você vai voltar e fazer primeira e segunda fase. É muito melhor você ter essa chance e aproveitá-la. Agora, essa repescagem, ela é paga? Sim, ela é paga. Ela tem um valor menor, como eu já tinha dito, o exame em 2022 é 295, a repescagem tem um valor menor que 295. Lembrando que para a repescagem vai sair um edital específico, com prazo estabelecido para você fazer a sua inscrição. Se você quiser fazer algum tipo de requerimento, você pode também fazer. Você quer alterar a data, horário de prova também, você pode ter uma possibilidade. E aí, o que você vai ter também? Se você estava numa área que você viu que não foi boa, que você queira mudar, se na primeira vez você fez a segunda fase em direito civil, agora você quer mudar para direito do trabalho, ou você estava em direito penal e quer mudar para trabalho, você pode ter essa troca. Então, a repescagem oferece essa chance também de você, se você quiser mudar de área. Após aprovado, qual é o procedimento para se inscrever na OAB? Olha, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se dirigir até a seccional ou subseção. Mas o que é seccional e o que é subseção? A seccional, ela está muito linkada à quantidade de estados e Distrito Federal do nosso país. Então, nós temos aqui 27 seccionais. Todo estado tem uma seccional, além do Distrito Federal. E a subseção? Quando a seccional é muito grande, pode ser dividida em subseção. Então, determinada quantidade de advogados extrapolou o limite máximo, pode dar o direito, naquela seccional, abrir uma subseção. Geralmente, a subseção ela está vinculada ou a bairros, ou a regiões, ou até a municípios. Então, vocês vão até a subseção ou a seccional, apresentam os documentos solicitados lá no site da OAB, da sua seccional, ou seja, do seu estado. Você organiza aquela documentação e leva até a secretaria. Lá a secretaria vai protocolar a entrega desses documentos, vão entregar para vocês os boletos referentes à inscrição. Além disso, você também terá as anuidades, se você vai pagar de uma vez só, ou os boletos referentes à parcela, né? O que é importante lembrar é o seguinte: a OAB, para o jovem advogado, você que vai ser aprovado, e você tem a possibilidade de pagar apenas 50% da anuidade. Então, primeiro ano de inscrição sua, você tem um abatimento. E essa anuidade, ela é muito cara? O valor é alto? Olha, depende seccional. Tem seccional que a anuidade ela tem um valor menor do que outras. E o prazo de deferimento? Depois que a sua inscrição é aprovada, vocês têm um prazo de 90 dias úteis, tá? Para que realmente saia o deferimento total e marquem para vocês a solenidade de entrega da sua carteira profissional, ou seja, da sua identidade profissional. Alguns alunos, alguns candidatos perguntam para mim, é automático? Passei, está tudo escrito, está tudo ok? Não, demora até 6 meses para conseguir a sua carteira. Não é de imediato, não é de pronto, então não adianta ansiedade. E se eu não fizer a inscrição imediatamente após a aprovação, perco o prazo e eu terei que fazer outro exame? Não, porque eu disse para vocês, se você não fizer a inscrição, não tem problema. Se você foi aprovado, tem lá a sua aprovação, a prova foi válida, não é uma prova falsa, então, uma vez aprovado, para sempre aprovado. A única coisa que você vai fazer é requerer o seu comprovante, uma certidão de aprovação no exame da ordem. Então, você pede, está lá no site, você solicita 2, 3 dias úteis no máximo, eles te emitem aquela certidão, você guarda, futuramente, hoje, por exemplo, você está num cargo de impedimento ou de incompatibilidade.
Você aguarda sair deste cargo ou pedir exoneração, depois você entra tranquilo e se torna um advogado. Olha, eu sempre falo para os meus alunos, mesmo que você seja um policial, está exercendo um cargo incompatível, não deixe de fazer o exame da ordem, principalmente porque você está saindo da faculdade, você está com tudo assim na cabeça fresca. Então, você tem que aproveitar este momento. Ah, mas para quê? Eu não quero ser advogado, mas é a complementação do seu curso de direito. Você complementando o seu curso de direito, porque você vai ter a sua carteira. Porque o nosso curso, gente, é um curso que não é fácil passar. Não é um curso muito fácil, a gente tem que estudar, estudar, estudar. E eu quero ser só bacharel, ótimo, é sua escolha, seu interesse. Porém, se você é policial, ou se você exerce um cargo que não pode, de gerência, em instituição financeira, em TCU e tudo mais, isso não quer dizer que você não possa ter a sua carteira. Vale a pena investir neste momento. Você está saindo da faculdade, você não precisa se inscrever, você pode guardar para futuramente, mas não deixem de fazer. Você, sendo bacharel em direito e sendo impedido, não deixe de fazer. Faça a implementação do seu curso de direito. Valide o seu curso. Quem pode se inscrever na OAB? Como eu disse, pessoas que sejam bacharel em direito formado em instituição reconhecida pelo MEC. Nós temos duas categorias, tanto o estagiário quanto o advogado. O principal aqui que nós estamos falando é em relação ao advogado, porém o estagiário também, que queira ter a sua carteira da OAB, pode também se inscrever. Agora, é bom lembrar o seguinte, que o bacharel em direito, ele tem que estar formado em uma instituição reconhecida pelo MEC. Se ele não estiver, a OAB não aceita a sua inscrição. Ah, mas toda faculdade, se ela está aberta, ela pode estar dentro da regularidade. Não, vocês têm que ter certeza se ela realmente está registrada lá no MEC, senão não tem valor. Agora, e o estagiário que queira ter a sua carteira de estagiário da OAB, ele tem que estar matriculado numa instituição localizada na seccional ou na subseção pretendida. Então, não é pelo domicílio do estudante, e sim pela localização da instituição ou da faculdade que ele está estudando. O advogado é no seu domicílio profissional, também não está ligado na sua residência, está mais aonde você vai atuar como advogado, aí você vai até a seccional. O estagiário, ao contrário, e isso aí até pegadinha de prova, é no local da instituição, ou seja, da sua faculdade. Não é pelo domicílio, tá? Nem do advogado e nem do estagiário. Do advogado, mais uma vez, friso, é pelo domicílio profissional, é onde ele vai atuar como advogado. No estagiário, no caso do estagiário, é onde está localizada a sua faculdade. Além dessa observação que eu frisei para vocês, é bom lembrar que existem outros requisitos, tá? Como eu disse, não exercer cargo de incompatibilidade ou de impedimento, ter plena capacidade civil e todos os outros requisitos que estão lá dispostos no Estatuto da Advocacia. E aí me perguntaram o seguinte, para que eu quero ser advogado e para que eu quero me inscrever na OAB, tanto sendo advogado quanto estagiário? Olha, se você quer exercer a advocacia, é obrigatório ter sua inscrição no quadro da ordem, porque senão você não pode advogar. Você, como bacharel, você não pode advogar. Se você exercer a advocacia sendo bacharel, você está praticando atividade irregular. Então, para se tornar advogado, tem que estar inscrito no quadro da OAB. E, segundo, o advogado, para ele exercer a sua profissão, ele vai ter tanto o direito de ter a sua carteirinha, quanto eleger e ser eleito
nas eleições da organização, ou seja, da OAB. Você vai poder participar dos conselhos federais, estaduais, das comissões seccionais e subseções. Mas o que é isso? Conselhos federais, conselhos estaduais e comissões. A OAB ela é dividida, como eu já disse, em seccionais. Então, nós vamos ter os conselheiros estaduais, que estão ligados a seccionais, e o geral, que é o Conselho Federal, que administra todos os demais conselhos. Além disso, dentro dos conselhos, nós temos as comissões também, tanto das seccionais quanto das subseções. Essas comissões elas estão ligadas às áreas do direito. Então, nós temos a OAB vai à escola, a comissão do jovem advogado, comissão da mulher, do idoso, do direito condominial. Existem comissões para que a gente atue na comunidade de forma mais efetiva e leve o direito a todos. Além disso, você, como advogado, vocês também poderão participar daquela lista do Quinto Constitucional, que tem alguns advogados que têm essa prerrogativa de poder participar e aí até fazer parte futuramente de um tribunal de justiça do seu estado. Então, sem a inscrição na OAB, essa possibilidade ela se torna nula. Além disso, tem mais alguma coisa boa? Tem. Por exemplo, descontos em plano de saúde, farmácia. Quando você chega lá na farmácia, o pessoal fala assim, qual que é o seu CPF? Aí você fala, então você é advogado, né? Então você tem desconto, você tem 10%, 15%. Auxílios também assistenciais, tem outros benefícios concedidos para o advogado. E para o estagiário? Assim como o advogado tem desconto, o estagiário também vai poder participar desses descontos. E ele também poderá exercer algumas funções judiciais nos tribunais, né, nos fóruns, que outros estagiários comuns talvez não tenham essa chance. Então, com a carteira do OAB, ele fica mais fácil de ser contratado por escritórios de advocacia, porque para ir ao fórum, para ir ao tribunal, tem atos que precisa estar acompanhado de um advogado e esse estagiário possa fazer isso sozinho, sem precisar estar junto do advogado. Então, se para pegar carga, assinar petições e tudo mais, o estagiário pode fazer sem necessariamente estar do lado do advogado, que é o seu responsável para orientá-lo, ok? Além disso, como eu já disse, o estagiário ele pode participar também das comissões da OAB junto com os advogados, obter benefícios também, principalmente em editoras, aquele pessoal que está lá estudando e que comprar livros é muito caro, ele pode conseguir também descontos nas editoras. E a última pergunta é uma pergunta que chove nos nossos meios de comunicação, nos nossos canais, que é qual é a dica para se passar no exame? Nós aqui do Questões da Ordem, a dica que nós temos para vocês é que vocês estudem e resolvam questões. Por quê? Porque este é o método reverso. Os diplomas legais, vocês já tiveram contato na faculdade, vocês têm contatos no dia a dia. Então, muitos alunos já sabem, às vezes, de cor e salteado a lei. Mas, na hora de resolver, de aplicar os artigos, o código, os diplomas legais, eles não têm o conhecimento suficiente. Por quê? Existe uma questão, existe um case, existe um comando que você vai ter que usar o que você já sabe de forma mais proativa, de forma mais assertiva, para que você consiga solucionar um caso envolvendo a sua atividade de advogado, a sua atividade advocatícia ou a do cliente. Então, na resolução de questões,
vocês vão com um olhar mais atento do que o comando quer de vocês, do que aquele case exige de você. Não é só decoreba, aquele decorar artigo. Vocês vão ter que saber aplicar esse artigo na questão. Então, o método reverso, que é o método elaborado aqui no Questões da Ordem, é que você resolva as questões. Porque através das questões, na própria assertiva, você já está atendendo o que está dispondo o artigo, ok? Então, a dica de ouro para vocês gabaritarem a prova, o exame, seja em qual disciplina, ética profissional, direito civil, direito processual, não só na primeira fase, quanto na segunda fase, na elaboração da sua questão discursiva, que você resolva, que você treine. Assim também, na hora de fazer a peça prática profissional, que você treine, porque é o dia a dia, isso vai se tornar automático. Eu costumo brincar muito que resolver questões da ordem é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta, ou como você estivesse aprendendo a dirigir. Vai ser tão automático resolver as questões que na hora do exame vai ser tranquilo e você vai garantir a sua aprovação. Porque nós estamos aqui para isso, para ajudá-lo a conquistar a sua carteira vermelhinha, a sua identidade profissional. E esperamos aí você, futuro advogado, nos nossos canais. Estamos lá no @Isabel Cristina Cortes, no Questões da Ordem Concurso e aqui no canal do YouTube, ok? Lembrando também que alguns diplomas legais estará lá disponível no Spotify, principalmente em ética profissional. Então, o Estatuto da Ordem dos Advogados, o Estatuto da Advocacia da OAB, também está lá no Spotify, em capítulos, para que vocês estudem. Então, vocês têm a dica de resolver questões, ouvir o podcast sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados e alguns diplomas legais, assim como assistir aqui às nossas aulas disponíveis no nosso canal do YouTube. Sucesso e até mais!